Imagina só, em 1938, Napoleão Hill, o mesmo autor do famoso Quem Pensa Enriquece, escreveu um livro tão polêmico, mas tão polêmico, que a própria família dele achou perigoso demais para publicar. E por causa disso, o manuscrito ficou escondido, trancado por mais de 70 anos. O nome desse livro, Mais Esperto que o Diabo. E a promessa dele era, olha, revelar qual é a força que impede 98% de nós de ter sucesso, felicidade, liberdade. Hoje, a gente vai abrir esse manuscrito e mergulhar de cabeça nessa confissão que é, no mínimo, explosiva. E tudo começa com uma pergunta que, olha, talvez seja o maior mistério de todos, né? Porque a gente sabe exatamente o que precisa fazer, mas na hora H simplesmente não faz. É aquela lacuna, sabe? Aquela coisa frustrante entre o que a gente planeja e o que a gente de fato realiza. A gente sabe que tem que malhar, comer direito, começar aquele projeto importante, mas alguma coisa simplesmente trava a gente. É essa paralisia, essa autossabotagem que o livro investiga a fundo. E o mais interessante, não como uma falha nossa, de caráter, mas como a ação de uma força bem específica. E é aqui que a história fica fascinante. Porque o Hill, ele não vem com uma teoria chata, acadêmica. Nada disso. Ele cria uma metáfora, uma alegoria muito poderosa. É como se fosse uma entrevista, sabe? Um interrogatório psicológico, super tenso, onde ele coloca o diabo contra a parede e arranca uma confissão. Força ele a contar, nos mínimos detalhes, quais são as táticas que ele usa para manter todo mundo preso na mediocridade. É uma forma simplesmente genial de dar um rosto, uma voz para aquelas forças negativas que agem dentro da nossa cabeça. Então, o que será que essa força, essa entidade, confessou para o Napoleão Hill? Vamos direto ao ponto, vamos mergulhar no coração dessa confissão para entender de uma vez por todas como esse adversário invisível trabalha. Olha, a primeira declaração do diabo já é de arrepiar. Ele solta essa: eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Pensa bem, não é uma pequena influência não, é um controle quase total. Isso faz a gente olhar para tudo e para todos, e principalmente para dentro, e perguntar, mas que força é essa? E como é que ela consegue ter tanto poder assim? O livro já adianta que o problema não é algo lá fora não, é algo muito, mas muito mais próximo. E aqui está o pulo do gato. O diabo do Napoleon Hill não tem nada a ver com religião, ok? É uma metáfora para uma espécie de lei da natureza. Uma força negativa que, tipo a gravidade, está sempre puxando a gente para baixo. E onde ela se instala? Em mentes que estão vagas, sem um propósito claro, sem um objetivo definido. Sabe aquela vozinha da dúvida? O peso da procrastinação? Aquele pensamento constante de, e se der tudo errado? Então, é isso. É a personificação de toda a programação mental que breca a gente. Durante a tal confissão, essa força revela que tem duas armas principais, e elas são poderosíssimas. A primeira, a mais básica de todas, é a chave que abre a porta da nossa mente para a influência dele, o medo. E veja bem, não é só sobre assustar, é sobre usar o medo para paralisar completamente. E ele é especialista em 6 medos específicos. Anota aí. O medo da pobreza, que faz a gente aguentar um trabalho que detesta. O medo da crítica, que impede a gente de botar nossas ideias no mundo. O medo de ficar doente, que gera uma ansiedade sem fim. O medo de perder o amor de alguém, que nos torna carentes, dependentes. E, claro, os 2 maiores de todos, o medo de envelhecer e o medo da morte. Quando esses medos são plantados na nossa mente, adeus autoconfiança, adeus ambição. Certo, agora vamos para a segunda arma. E essa o diabo chama de sua obra-prima. Pensa assim, se o medo é o que abre a porta, o hábito que ele chama de alienação, no original em inglês é drifting, que é tipo viver à deriva, é o que tranca a gente lá dentro. É o que nos mantém num estado de completa passividade mental. Mas o que é ser um alienado? Imagina um barco sem leme, no meio do oceano. Essa é a pessoa. É quem é levado para lá e para cá pela opinião dos outros, pelas notícias da TV, pela última crise econômica. É alguém que só reage ao que acontece na vida, em vez de tomar as rédeas e criar a vida que realmente quer. Em resumo, é a pessoa que entregou o controle da própria mente para qualquer outra coisa. E o que é mais chocante, talvez, é a honestidade brutal dessa confissão. A causa principal da alienação, segundo ele, não é falta de inteligência, não é falta de oportunidade. É pura e simples preguiça mental. É se recusar a fazer o trabalho mais duro que tem, que é o quê? Pensar por conta própria. Tomar decisões com firmeza e depois bancar essas decisões. Assumir 100% da responsabilidade.
A partir desse ponto, a confissão do diabo mostra um contraste bem claro, bem chocante, entre dois tipos de mentalidade. De um lado, a dos alienados, os que vivem à deriva. Do outro, a daqueles que tomaram o controle de volta. E, gente, a diferença é gritante. Dá uma olhada nessa comparação. É um verdadeiro raio-x. De um lado, o alienado, sem propósito, sempre com uma desculpa na ponta da língua, repetindo a opinião dos outros e com uma gaveta cheia de projetos pela metade. Aí do outro lado, o não alienado. Essa pessoa tem um objetivo claro, age com rapidez, assume a responsabilidade quando erra e, o mais importante, é mestre da própria mente, não um escravo do que acontece do lado de fora. Mas o mais importante de entender aqui é que isso não são duas pessoas diferentes. Isso aqui é a batalha que acontece dentro de cada um de nós, todo santo dia. Tá, eu sei. O diagnóstico é meio assustador, né? Mas calma, porque o livro não para por aí não. Se o diabo foi obrigado a confessar as armas que ele usa, ele também teve que entregar o antídoto. Ele teve que contar como a gente pode vencer essa batalha. Então, a pergunta é, como é que se vira esse jogo? E a solução que o Hill propõe é muito inteligente. Não é sobre lutar de frente com a negatividade, porque isso só daria mais força para ela. A estratégia é outra, é despertar uma força que já existe dentro da gente, uma força infinitamente mais poderosa. Ele chama isso de um nosso outro eu. E quando esse outro eu está no comando, a negatividade simplesmente não tem onde ficar. Ela some. Mas que raios é esse outro eu? Pensa nele como a parte da nossa mente que está conectada com algo maior, que o Hill chamava de inteligência infinita. É a voz da intuição, sabe? Da coragem que surge do nada, da criatividade sem limite. É aquela sensação de certeza que a gente tem de vez em quando, uma certeza que vem de dentro. Quando a gente acessa esse estado, o medo, a dúvida, tudo isso simplesmente desaparece. E aí viver à deriva se torna impossível, porque a gente passa a agir a partir de um lugar de poder interior. Certo? E como é que a gente desperta esse poder todo? O Hill nos dá um verdadeiro arsenal com 3 ferramentas bem práticas. A primeira, ter um propósito de vida. Um objetivo principal bem claro que serve como uma âncora para a nossa mente. Segundo, cultivar uma fé, mas uma fé inabalável de que é possível alcançar esse propósito. E terceiro, talvez o mais desafiador, autodisciplina. Disciplina rigorosa, todo dia, para controlar os pensamentos e alinhar as ações com o plano, derrotando de vez a tal da preguiça mental. No fim das contas, a imensa revelação de Mais Esperto que o Diabo é essa aqui. O ponto central de tudo é que a batalha nunca foi contra o inimigo lá fora. Sempre foi contra as barreiras que a gente mesmo cria dentro da nossa cabeça. Essa força negativa, esse diabo, só tem o poder que a gente permite que ele tenha. A liberdade, no fim, é uma decisão, é uma escolha interna. E a gente termina essa análise com a mesma pergunta que o livro deixa martelando na nossa cabeça. Agora, depois de entender as táticas do medo, da alienação e de conhecer as ferramentas para despertar o poder interior, qual é a força que está no comando dos seus pensamentos agora, nesse exato momento? É a energia passiva de viver à deriva ou é a força ativa do seu propósito, do seu outro eu? Porque a resposta para essa pergunta, como o próprio Hill nos lembra, não define só como vai ser o seu dia, ela define como vai ser a sua vida inteira.